Arco-Íris, o senhor quer iniciar falando alguma coisa, algum assunto especial que o senhor queira citar? Muitos vão perguntar por que indígenas do norte estão agora participando de cultos religiosos onde participam indígenas do sul. Perguntam por que eu venho à Umbanda. Duas palavras me movimentam nesse sentido: amor e perdão. Perdoando os meus algozes, a raça branca que fez minha raça quase completamente ser dizimada, e o amor por essa terra que todos devem preservar, mantendo o equilíbrio e tratando a terra como se fossem sua própria mãe. Eu represento não um índio do norte, eu represento todas as nações. E todas as nações que pertencem à espiritualidade e que estão hoje na prática do bem. Pode iniciar suas perguntas. Certo. A gente elaborou algumas perguntas, né, para fazer, para iniciar esse diálogo, né? Sobre a sua jornada, né, sobre os caboclos. E aí uma das perguntas é: como você se tornou um caboclo na Umbanda? Né, se você pode contar um pouco mais da sua jornada espiritual. Eu não me tornei um caboclo na Umbanda. Eu sou um espírito indígena que vem caminhar entre irmãos indígenas, praticando a cura de todos aqueles que precisam. Venci as questões linguísticas, também porque conto com a ajuda de entidades ao meu lado que me traduzem nesta língua que não é natural para mim. E o fato é que a Umbanda está se universalizando. A Umbanda não é mais só negra, não é mais só branca, não é só indígena. Ela é de todas as nações. Pode fazer a próxima? Qual é a principal função da falange de caboclo arco-íris? O que diferencia de outros caboclos, outras falanges? Conscientização. Saber que todas pertencem a um mesmo denominador. As cores do arco-íris, se fossem misturadas, qual é a cor que se tornaria? Branco, mistura todas as cores. Pois eu trago todas as nações para trabalhar dentro do culto branco de vocês. A mistura e fusão de tudo que é bom, tudo que irradia o bem, tudo que conscientiza, tudo que livra do desconhecimento, as amarras da ignorância. Pode seguir. Tá. Agora sobre o xamanismo na Umbanda. Qual a importância do xamanismo nas práticas da Umbanda? A Umbanda é o xamanismo do Brasil. O xamanismo nada mais é do que a prática mais antiga de conexão com o divino que existe sobre a Terra. A Umbanda, tão jovem que é, concentra em suas práticas o culto à natureza, aos elementais, aos orixás,
aos espíritos, aos encantos. Faz uso de elementos ritualísticos xamânicos, o tabaco, a bebida sagrada. A Umbanda faz o básico do que o xamanismo entende por xamanismo, que é comunicação com os espíritos, a facilidade de se comunicar, a facilidade de cavalgar esses espíritos e a facilidade de servir a comunidade através da cura. A Umbanda é o xamanismo, um braço dele. É tudo que está na natureza, né? Faz parte de uma coisa só, né? Quais são as principais diferenças entre a medicina tradicional e a medicina natural, com base na visão espiritual? Tudo dentro da devida proporção. As medicinas antigas provam que têm grande resultado, pois elas já curavam gente antes das modernas surgirem. A diferença é que o remédio deve ser tomado quando há a dor e a doença. Quando o remédio moderno, alopático de vocês, é tomado com frequência, muitas vezes vicia o seu corpo. O corpo de vocês hoje não é o mesmo corpo de antigamente. Eram mais fortes. Hoje vocês provam de alimentos adocicados, de elementos que não trazem nutrição ao corpo, de bebidas gasosas que somente mal fazem ao seu corpo, e a compensação, vocês utilizam remédios contínuos que fazem mal, inclusive ao sistema de filtração do seu corpo. Existem elementos que vocês utilizam em suas culinárias que são maléficos ao corpo físico e ao corpo espiritual. Portanto, eu digo que vocês hoje são mais frágeis do que os homens do passado, que tão pouco precisavam. Afinal, a gente que causa tudo, né? Por causa da má alimentação. E de que forma que a espiritualidade, e as práticas da Umbanda, elas podem contribuir com a preservação da natureza e dos ecossistemas? Honrando, não sujando, não poluindo. Não se mata uma árvore, colhe-se os galhos secos de árvores caídas. Não se prejudica o bosque vivo, não se polui um rio. Esse rio é vida, ele é a própria veia da vida, da Mãe Terra. A Terra é um ser vivo. Tudo que vocês fazem à Terra, vocês fazem aos filhos da Terra. Aqueles que têm a consciência de que são filhos deste mundo e estão aqui em tempo muito breve, passem de uma forma benéfica e façam a diferença, trazendo o bem e não destruindo quem lhes recebe com tanto amor, honrando o Pai Céu e a Mãe Terra, o Vô Sol, a Vó Lua, o povo sentado, o povo de pé, a grande nação das estrelas e os seus ancestrais. E os irmãos, todos os animais, todos os seres que estão nas águas, todos os seres que voam. Por isso dizemos, Mitakoye Oyasi, somos todos irmãos. E que todos esses irmãos sejam felizes em sua forma de evolução. Eu acho que também hoje a gente tem, às vezes a gente não alcança a possibilidade de ajudar, né, nós mesmos. A gente pode ajudar não fazendo, né, não poluindo, não cortando e tudo mais. Mas talvez o apoio a políticas públicas que protejam, né, as florestas, protejam os animais, protejam os índios, né, também é uma opção, né, Caboclo? Você produz lixo? Todos nós, né, não tem jeito. O lixo não faz bem. A própria consciência
de utilizar os elementos orgânicos como compostagem para adubar a terra é forma de caridade à terra. Não produzam tanto lixo. Aproveitem melhor os seus alimentos. Muitas vezes vocês não comem um determinado alimento, mas que pode ser servido aos animais, aos que voam, aos que rastejam, aos que necessitam. Podem fazer rações, podem inclusive aproveitar partes do alimento que vocês não aproveitam para vocês mesmos, por uma cultura de gafanhotos. Por que comer a abóbora e desprezar a semente, sendo que a semente contém vitaminas imprescindíveis? Saibam utilizar todas as vitaminas, pois em tudo há remédio. É verdade. E como que os rituais xamânicos e umbandistas podem auxiliar na cura e no equilíbrio do corpo, mente e espírito? A ritualização os conecta diretamente com a terra e com as divindades. Em respeito à divindade, você passa a respeitar a si mesmo e aqueles que andam ao seu lado e todos os seres ao seu redor, e isso sutiliza a ponto dos seus inimigos e pessoas que não pensam de uma forma pacífica afastarem-se de você, porque você passa a ser luz. Conforme a gente vai crescendo, essas pessoas acabam se afastando porque não se afiniza mais, né? Pretos velhos dizem que a Umbanda foge de você, não é você que foge de Umbanda. Mesma coisa em todos os níveis de espiritualidade. Tudo aquilo que é sutil permite a presença de espíritos sutis. Tudo aquilo que é nefasto e negativo afasta esses espíritos. E é por isso que muitas vezes vocês se queixam de não conseguirem os seus objetivos através de orações, através de decretos e pensamentos, pois muitas vezes os seus pensamentos são negativos. Não adianta fingir ser bom, isso é falsa modéstia, seja bom. Sim. E, Caboclo, quais são os principais ensinamentos do xamanismo que podem ser aplicados em nossa vida cotidiana para promover um bem-estar? Faça bem a todos os seres ao seu redor, faça bem à natureza, enxergue tudo como parte de sua própria família, respeite todos esses elementos e você estará seguindo um caminho vermelho. Caboclo, você acha que o fato das pessoas estarem tão desconectadas com a terra, tão desconectadas com a natureza, porque a gente faz parte dela, isso causa doenças? Seguramente, pois o seu corpo espiritual não os defende mais. Onde está a cura? Onde está a erva? Onde está o espírito benfazejo da natureza, que deveria estar ao seu lado, quando a sua vibração passa a ser negativa, inclusive ignorando as forças da natureza? Então, desta forma, você se torna frágil. Como a conexão com a natureza é valorizada no xamanismo e na Umbanda? E qual o papel dos elementos naturais nesses sistemas espirituais? O que está em cima é o que está embaixo. Viver em paz, em conexão divina, honrando pai, mãe, os elementos naturais. O sangue da terra é o rio. O corpo da terra é o próprio elemento que vocês plantam. Todos os seus irmãos que produzem frutos e flores e folhas devem ser honrados. Todas as religiões que honram esses elementos estão praticando o xamanismo. Entendi. E quais são os principais arquétipos e entidades espirituais presentes no xamanismo? Como que eles influenciam nessa jornada espiritual? Todos têm um guerreiro, todos têm um curandeiro, todos têm uma mãe divina.
Dentro da falange, dentro da nossa corrente de trabalho? Em todos os trabalhos sempre haverá um guerreiro, uma mãe divina, um curador. Nossa. São aspectos básicos da própria evolução humana. E como podemos aprender com os animais e os elementos naturais em nossa própria jornada espiritual? Cada elemento de cada animal possui a sua qualidade, inclusive fazer previsões ou ter visões do que a Mãe Terra quer dizer através da manifestação natural desses animais, que são um verdadeiro oráculo do mundo. Uma pena, um galho seco caindo, uma determinada erva, tudo isso é a linguagem da Terra para com aqueles que buscam a cura do xamanismo. Sobre os animais de poder também, né? Geralmente as pessoas todas carregam um animal de poder consigo. Como é que esses animais se aproximam da gente? Da mesma forma que os orixás se aproximam de vocês. É por afinidade? Existe a parte guerreira, a parte protetora, a parte desbravadora. São animais que são animais negros, animais dourados, animais alados, que representam o próprio totem, o que vocês chamariam de DNA da sua espiritualidade. Enquanto hoje, dentro da espiritualidade que vocês praticam, vocês fazem enredos com os orixás e entidades, o povo indígena utiliza o elemento animal para formar a personalidade espiritual e física de um ser. E quantos animais cada pessoa pode ter? De 4 a 9. De 4 a 9, todos eles representam uma parte da personalidade. Sim. Entendi. Tem um que é mais forte e outros que vão complementando, ou são todos na mesma medida? Sempre haverá um animal base, o de terra. Sempre haverá um animal que ataca. Sempre haverá um animal que defende. Sempre haverá um animal que é o alado, que permite entrar em contato com o Akantanka. E sempre os demais que caminham ao seu lado, que talvez vocês chamassem de ajuntós, nós chamamos de animais irmãos. Entendi. Agora eu vou fazer algumas perguntas sobre a ayahuasca, sobre as medicinas que a gente utiliza dentro do xamanismo, né? A ayahuasca é uma planta sagrada amplamente utilizada em rituais xamânicos. Como essa substância pode nos auxiliar no processo de expansão da consciência e na conexão com o divino? Hoje em dia, vocês têm a sua visão apodrecida pela utilização de elementos prejudiciais ao seu corpo espiritual, ao mental, ao físico, de forma que suas intuições muitas vezes são errôneas. O que se pode fazer é utilizar muletas, e essas muletas são as medicinas. A bebida sagrada que vocês têm aqui é equivalente à bebida sagrada que temos no norte, através da planta peyote, entre outros. Existem povos que utilizam venenos de animais, de lacraias, de anfíbios, extratos de cogumelos, de flores, sementes, mas tudo isso é somente uma muleta para conectar-se com o divino, para aqueles que hoje não conseguem conectar-se com o divino. Não é obrigatório, é uma muleta. Entendi. E no ritual da ayahuasca, como que ele funciona? Como que as pessoas conseguem se conectar com esse divino e receber essas mensagens? Esquecendo-se de si mesmos. Esqueçam de si mesmos e entrarão em contato com o divino. O divino que está em você e o divino que você pertence. Esqueçam sempre de si mesmos. Isso é possível também através de outras práticas. Nas terras de Shiva, isso se obtém através de frequentes mantras.
Aqui vocês têm essas muletas que facilitam, mas nem todos são para estas muletas, pois suas mentes estão doentes e hoje deve-se separar muito bem o joio do trigo, daqueles que vêm por curiosidade ou daqueles que vêm para badernar ou até mesmo aqueles que vêm para aprender. Somente os aprendizes permanecerão. Entendi. O rapé é uma medicina de uso nasal muito comum em algumas tradições xamânicas. Qual que é o propósito e os efeitos dessa medicina e como que ela pode auxiliar na cura e no equilíbrio pessoal, na sua visão? O estímulo de pontos energéticos no corpo chamados nadis, quando é feito através de qualquer medicina, inclusive através da insuflação, faz com que o seu corpo entre em forte vibração, conectando-se às plantas, às ervas ou até mesmo aos ossos dos animais que foram utilizados no feitio dessas plantas. O seu corpo espiritual, mental, físico entra em harmonia e a cura é obtida. Entendi. Além da ayahuasca e do rapé, existem outras plantas medicinais utilizadas no xamanismo e na umbanda também. Quais são os propósitos e como elas podem contribuir para a jornada espiritual? Bebidas como jurema, bebidas sagradas à base de elementos naturais. Cacau, né? Também são elementos para conexão com o divino, mas acima de tudo o reconhecimento do divino em você. Não adianta utilizar uma bebida sagrada achando que aquilo vai facilitar a vida do seu espírito guardião. Aquilo vai, na verdade, sutilizar o seu corpo e permitir que esses espíritos possam se comunicar. Não é tomando um copo de ayahuasca que a sua entidade se manifestará. E qual a sua opinião sobre o uso recreativo dessas medicinas sagradas? É o mesmo caso do uso recreativo do tabaco, que é sagrado para nós. Vocês passaram a utilizar de forma recreativa e hoje trazem cânceres pelos seus corpos. A mesma coisa foi a utilização da bebida de forma irresponsável que vocês trazem dos europeus. Isso está destruindo seus corpos. Todo o uso recreativo daquilo que é sagrado envenena, destrói e mata. E como que nós podemos garantir uma abordagem ética e responsável ao utilizar essas medicinas naturais, né, a ayahuasca, o rapé, até mesmo o cacau, né, a jurema? E quais são as precauções e responsabilidades que devemos tomar? Se o seu corpo permite, se o seu espírito permite, se você está preparado, uma hora chegará o seu convite. Não vá até ele. Deixe que sua hora chegue. Como a relação com a natureza, os animais e as plantas pode ser fortalecida em nossa vida cotidiana, mesmo sem participar diretamente de rituais xamânicos ou de umbanda? Imitem os animais. Os orientais fazem isso através de seus movimentos, através de suas lutas e práticas meditativas, utilizando o corpo. Corporificando o animal, também se corporifica a essência do animal em suas boas qualidades. Entendi. Alguém tem uma pergunta aqui de vocês? Não? Eu vou então fazer as perguntas do grupo dos consulentes, tá? O senhor tem alguma observação que o senhor quer deixar? Estou dizendo as palavras boas. Teve uma pergunta de um consulente, como ativar o coração energético durante o desenvolvimento espiritual? E aí, se eu pudesse explicar um pouquinho sobre o coração energético, para outras pessoas conhecerem. As pessoas possuem muitos corpos, não são somente um corpo físico. Existem muitos corpos sutis que são ancorados através da ancoração, ou ancoramento, como dizem, desta energia.
é possível expandir isso para o seu corpo físico e sentir mais facilmente as presenças de outras entidades e assim ser um bom canal. E como que a gente pode ativar esse tipo de energia? Da forma mais natural possível, não há como forçar. Através de medicação, não chegarão a lugar algum, purificando seus corpos, utilizando as plantas, fazendo seus banhos, seus mantras, suas orações, sua dedicação diária ao divino facilitará a sutilização do seu corpo. Não há como forçar. Outra pergunta seria sobre um esclarecimento sobre o câncer, né? Que é uma doença que vem atingindo muitas pessoas atualmente, né? Se na espiritualidade, se há alguma alternativa para ajudar, ou o que seria o câncer, né? Para a espiritualidade. O corpo humano vem com um tempo de validade. Caso contrário, vocês seriam eternos. A manifestação de sentimentos de rancor e ódio muitas vezes polui o seu corpo e os seus órgãos, e a dor do seu corpo se manifesta através da desintegração física de suas próprias células e a proliferação de algo negativo. Para aqueles que vivem em equilíbrio e mesmo assim sofrem com isso, existe a lei do karma. Nem todos foram santos, portanto, o final tem que chegar a qualquer momento, de forma dolorosa ou não, mas a compensação é certa. A cura já existe, mas os poderosos não querem que essa cura seja divulgada entre os pequeninos, pois assim deixarão de ganhar dinheiro, que é o Deus deste mundo. Outra pergunta acabou com: como podemos desenvolver nossa mediunidade de cura através do xamanismo ou até mesmo através da Umbanda, né? Como desenvolver esse tipo de mediunidade? Se o seu caminho for a cura, ela virá de forma natural. Não há como forçar. Não é a sua mediunidade de cura, mas sim das entidades que lhes acompanham. Outra pergunta: como podemos usar as forças da natureza para enfrentar problemas financeiros? Aí mandou um salve, Caboclo Arco-Íris, gratidão. Existem plantas positivas, existem pensamentos positivos que podem ser emanados através de sua conexão divina com os seus animais de poder, com os seus orixás, com seus devas e suas entidades. As formas naturais, existem plantas de descarrego, existem plantas energizantes, existem plantas que trazem todas as benesses. Saibam purificar os seus corpos para que eles sejam positivos, e sendo positivos, eles serão todo atrativos. Tem uma pergunta aqui que eu vou reformular, que eu acho interessante falar. Muitas pessoas vão tomar um banho de descarrego, só pegam, fazem, jogam na cabeça, né, ou jogam no corpo. Como que usa corretamente essas ervas? Como que você faz um banho de descarrego, até mesmo para prosperidade? Como que é um banho bem feito? O banho começa na escolha das ervas, sabendo as intenções para que são utilizadas e feitas da forma mais natural possível. A cura vem de dentro, não de fora. Ele somente vai equilibrar um pouco do seu corpo sutil, mas a cura vem de dentro, não de fora. A Marília, né, ela salve a força dos caboclos. Como se conectar com eles através de banhos, ativar a força do caboclo que há em nós? Ao utilizar elementos naturais, o seu corpo já estará preparado, sutilizado para a presença dessas entidades. Tá. A Daniela pergunta: salve suas forças. Meu neto todo mês fica muito mal mesmo, né? Com tosse, com catarro, etc. Os médicos passam antibióticos, corticoides, né? Vários medicamentos e nada resolve. Tem alguma erva que pode ser utilizada? Gratidão. A criança está intoxicada por tantos remédios.
Neste caso, evite o leite. Passe a utilizar as 3 folhas mais novas de uma planta de eucalipto para fazer um chá misturado com folhas de rubim, que vocês chamam de para tudo. Isso vai ajudar a desintoxicar o uso de tantos remédios. Não tem contraindicação, né? Não. Tá, Gilmara pergunta: bom dia, gostaria de fazer uma pergunta relacionada à saúde. Meu marido teve um aumento da próstata e com o passar dos anos, ele toma medicamentos, mas não tem nenhuma boa melhora. Existe algo na medicina da natureza que possa desinflamar a próstata? Agradeço muito. Faça o que os índios fazem. A forma correta para que não haja um exagero no esforço do intestino e também parte de bexiga e próstata é fazer as suas necessidades quando vão aos pés de forma acocorada. Pratiquem isso. Em seguida, utilizem muitos peixes, principalmente peixes de águas profundas e frias. Peixes de couro também. Comam sementes de abóbora. Utilizem muitos tomates. Andréa pergunta: qual banho indicado para diminuir a ansiedade? Desde já grata. A ansiedade vem de dentro, não de fora. Não há banho que acalme. No máximo, o aroma de uma erva ou outra, como erva Luísa, como erva de Santa Maria, que vocês chamam, ou até mesmo erva cidreira, no seu programa mental são ervas que trazem calmaria, mas a ansiedade está dentro, não fora. Qual ervas são indicadas para problema de circulação e dores nos pés? Meu esposo sofre com muitas dores nos pés. Deve ser feito escalda-pés com frequência. Para a circulação, a planta mundialmente conhecida como ginkgo biloba e também o que vocês chamam aqui de cavalinha, que é depurativa do seu sangue. Alexandre, boa tarde. O que é caboclo arco-íris? Como se dá a operação da ayahuasca? Como que ela traz, né, os registros arcásticos e até quantas vidas elas podem ser acessadas? Muitas ou nenhuma. Depende da sua abertura e a sua conexão com a planta, a muleta que está utilizando. Quando for necessário o seu conhecimento do seu passado, você saberá. Mas não fique fuçando no seu passado. Conhecer-se a si mesmo nem sempre significa saber tudo do seu passado. Muitas vezes você poderá ter sido um carrasco e a lembrança disso poderá trazer grandes traumas. Tenha acesso somente àquilo que lhe faz bem. Portanto, não force. Quando for permitido, você saberá. Tá. A Clara pergunta: boa tarde a todos. Sempre medito com músicas xamânicas de cura e contra energias negativas e gostaria de saber, sendo possível, se o caboclo arco-íris pode me acrescentar junto ao meu caboclo banhos e o dia certo para me preparar para a ayahuasca. Recebi, agradeço, Okearu. Não existe um dia certo para preparo de uma planta, para preparar-se para uma planta que seja sagrada, seja ela a bebida sagrada, a ayahuasca, seja a soma, seja a jurema, seja o peyote, seja o Atiuma São Pedro. A hora certa, quando é ditada, o corpo físico deve se proteger e preparar pelo menos uma semana antes, através de austeridades, evitando muito daquilo que lhe faz mal, para estar completamente puro para a utilização dessa sacralização. Seria o preceito, né? Sim.
No xamanismo, é possível fazer o desenvolvimento sem o uso de elemento etílico e tabaco, fumo ou qualquer outro tipo de elemento alcoólico? Porque, dado a minha orientação de vida, não faço uso desses elementos e, com isso, não consigo me desenvolver na Umbanda. No xamanismo, isso é possível? Não. Alexandre? Não, porque a sua crítica é maior do que a sua prática. Existem doutrinas xamânicas que proíbem a utilização de elementos etílicos, assim como também o tabaco. Isso por culpa de vocês que não aprenderam a utilizar de forma sagrada. Eu mesmo hoje compartilhei com vocês o irmão tabaco, de forma sagrada. A partir do momento que alguém vem com sua língua crítica, dizendo que isso faz mal, se utilizar de forma sagrada não lhe fará mal, de forma meticulosa e também meditativa não lhe fará mal, mas se o seu princípio, a sua casca for crítica e não aceitando elementos que são aceitos com regularidade nas práticas mais antigas e ancestrais, você não será bem-vindo, pois mesmo que você não utilize, mas o seu irmão utilizando, sua crítica será maior que isso. Aqui dentro do xamanismo desta terra não se utiliza com frequência bebidas etílicas, mas bebidas indígenas à base de mandiocas mascadas e fermentadas, consequentemente com teor alcoólico, mesmo que leve, misturado a outras plantas, até mesmo folhas de coca, podem trazer uma conexão divina para os povos que praticam esta comunhão. Se a sua língua critica estas formas, você não é bem-vindo. Se a sua língua critica o cauim do seu pajé, você não é bem-vindo. Se você critica o rapé, utilizado pelos indígenas e hoje compartilhado entre vocês, você não é bem-vindo. Inclusive, se você critica a bebida etílica mais forte da Sibéria, onde existem os verdadeiros e primeiros xamãs, aqueles samãs que bebem a bebida chamada vodka no momento deles que é divino. Se você não aceita, você não é bem-vindo. Você já fechou duas portas, o xamanismo e a Umbanda. Pense nisso. Nadir pergunta: salve Caboclo Arco-Íris, salve meu pai Oxóssi. Muito agradecida pela minha saúde e felicidade, mas gostaria de saber por que não consigo gravar mentalmente tudo o que leio e uso e escuto, para o meu aprendizado. No que arou a sua proteção, Senhor das Matas. Muitas pessoas não têm facilidade de gravar, pois muitas vezes os olhos passam sobre os livros e seus pensamentos divagam. É um problema de concentração que muitas vezes pode ser resolvido através de certos elementos, até mesmo alimentares, como o uso de peixes, como eu disse, ajudam na memória. E tem alguns problemas hoje em dia que o pessoal apresenta de que traz essa dificuldade, dislexia, TDAH, não sei como é que a espiritualidade vê esse tipo de problema, mas é bem comum hoje, Sempre foi comum, mas sempre foi tratado. Antigamente não se misturava, não se colocava no corpo elementos tão prejudiciais como vocês fazem hoje. Entendi. O Átila pergunta: boa tarde, Gostaria de saber se as entidades que trabalham na Umbanda também trabalham no xamanismo, se são os mesmos caboclos. Muitos caboclos que vocês dizem de outras nações trabalham na Umbanda. Muitos de Umbanda trabalham também em outros cultos. Existe um verdadeiro intercâmbio de várias nações trabalhando. Muitos médiuns hoje não têm facilidade de se adaptar a certas entidades que têm outra forma e trato de culto. Eu tive boa adaptação, porque apesar da dificuldade da língua, fui recebido por espíritos que interpretam diretamente o meu pensamento e assim passam à frente aquilo que deve ser dito, não sendo hoje necessário a utilização da minha língua mãe, nem mesmo a língua franca. A Yara também pergunta
sou do Rio de Janeiro, tenho 64 anos, 4 anos sem uma casa espiritual. Ela pergunta para o senhor: continuo procurando uma casa para acabar de me desenvolver espiritualmente, pois minhas entidades não deram nome, porém sou bem espiritualizada e sei ter paciência. Aí um pouquinho mais para baixo, ela falou que perguntou porque ouviu de uma entidade que o tempo dela está se esgotando. Ela agradeceu, obrigada, axé a todos. Existe um tempo na vida da pessoa que ela deve descansar. Se em tantos anos ainda não fez a prática de incorporação, talvez a sua espiritualidade não seja para a incorporação, mas para a doação de energia de outras formas. Pode ter outro tipo de mediunidade, né, Caboclo? Pode buscar outras formas de culto. Outra pergunta. Olá, boa tarde, Caboclo. Pode me indicar um banho para tirar a má sorte? Eu não estou no Brasil, então tem ervas que não encontro. O Fernando, né, falou que ele estava na Inglaterra. É feita a utilização de alguma planta lá? Ele perguntou se lá de repente tem alguma planta que se afiniza com o que ele pretende, né? Que seria para tirar uma sorte, Aí ele falou de outra planta, que é a Monen Tree, cujo nome científico é Pachira, aquática. Eu tenho em casa e dizem que atrai dinheiro. Estou desempregada e um pouco desesperada nessa situação. Posso tomar um banho com suas folhas? Salve, Caboclo, salve suas ervas. Posso ver esta planta? Pode sim. Deixa eu só carregar aqui. Um momento. Esta planta se chama mongubá, aqui na terra de vocês. Ela pode ser utilizada, inclusive na alimentação, pois ela traz muitas qualidades boas para a perfeição do corpo. Ela é salutar para banhos, defumações e também para ingestão. Entendi. Ele pode utilizar essa erva para tentar tirar a má sorte, para melhorar a energia dele também. Sim. Tá. Perguntas, alguém? Sobre a ayahuasca, sobre a consagração? O senhor tem alguma consideração final a fazer, Caboclo? Eu creio que disse todas as palavras e todas as palavras foram boas. Portanto, façam a prática de minhas palavras, a atitude diária de cada um, buscando o seu caminho do meio, tudo na sua devida proporção, para ter o contato direto com a divindade que habita dentro de cada um. Por isso eu digo sempre que todos os seres sejam felizes, porque somos todos parte de uma única família. Mitakuye Oyasi. Maheyo. Maheyo. Chefe, arco-cielo, arco-íris, se despede.